Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Meu nome é Rafael Emiliano, esse é o Avante Meu Tricolor, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, claro, eu não vou desligar o ventilador, tá um calor da peste aqui, né? E o jeito vai ser segurar o microfone com a mão aqui mesmo, né? Como se eu fosse um âncora aí, como se eu fosse um apresentador de televisão, porque, cara, realmente a coisa aqui tá... você não pode pegar o barulho de ventilador do fundo, incomodar, essa coisa toda, né? Então, isso aqui é o análise de São Paulo 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, né? Partida disputada aí na noite desta segunda-feira, partida inaugural do São Paulo no Campeonato Paulista, né? São Paulo que teve um jogo da primeira rodada contra a Inter de Limeira adiado lá para o dia 10 de fevereiro. Esse jogo vai ser em Brasília, contra do show da Shakira, né? E aí também o São Paulo também foi adiado o jogo porque o São Paulo fez a sua pré-temporada nos Estados Unidos, né? Inclusive hoje fez o último treino por lá, fez os 2 jogos, né? Amistosos contra Cruzeiro e contra Flamengo e, enfim, tá voltando aí, né? Pro Brasil, no momento que da gravação desse vídeo tá no ar, tá no avião aí a delegação voltando, né? Mas os 9 jogadores voltaram antes, você já sabe, justamente para essa partida inaugural do São Paulo no estadual, né? Estadual que tem uma certa relevância por conta da vaga na Copa do Brasil, né? A CBF, graças às alterações feitas pela CBF, você só consegue chegar na Copa do Brasil via campeonato estadual. Então ele voltou a ter uma certa relevância depois de praticamente ser uma competição ali caça-níquel de pré-temporada, de começo de temporada, preparando terreno pro Brasileirão. É óbvio que o Paulista tem um valor extra-campo muito grande por conta das cotas que ele paga. O Campeonato Paulista paga mais, quase mais, né, aliás, perdão, do que a Libertadores, porque esses valores foram reajustados ao longo dos últimos tempos, né? Então, mas durante muito tempo o Paulista pagou mais que a Libertadores, pagou mais que a Copa do Brasil, né? Então, você vê aí, são quase 50 milhões de reais que o São Paulo joga para ganhar essa competição, ganha para jogar essa competição, né? E de fato fica difícil abrir mão, até porque uma classificaçãozinha aí para as quartas já rende uma grana. Para semifinal rende mais ganho. E ser campeão, então, a verba total com que você ganha com o Campeonato Paulista pode bater 100 milhões. Realmente é um valor considerável. Então, por isso que os clubes paulistas, especificamente, não fazem como clubes de outros estados, aí, como os mineiros, como os cariocas, né, como os gaúchos, que, via de regra, às vezes escalam reservas, né, escalações altamente reservas durante boa parte da competição, porque elas não pagam tanto que paga o Campeonato Paulista. Acho que ficou meio evidente isso, né? E aí, pois bem, nós estamos aqui para falar do jogo, né? Todo esse preâmbulo é para dizer que o São Paulo entrou em campo basicamente com aqueles 9 nomes, né? Que estavam lá nos Estados Unidos e embarcaram de volta, né? Pro Brasil especificamente para essa partida, muitas opções ali de defesa, né? A defesa foi inteiramente formada por esses atletas e com nomes considerados titulares, né? Como o goleiro Rafael, o zagueiro Arboleda, né? No meio campo tivemos ali o Santiago Longo, né? Com o Rodriguinho, aliás, o Rodriguinho merece um capítulo à parte, né? E no ataque, né? Dentro desses 9, o que todo mundo queria ver, a dupla William Gomes com o Henrique do Carmo, as 2 joias de Cotia que já treinam aí há quase um ano na Barra Funda, não é mesmo? Né? E aí, enfim, a escalação do São Paulo, como esperado, foi completada com nomes do time da Copinha, né, do Sub-20 que estão jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição essa em que o São Paulo está na semifinal e 2 deles começaram como titular, né? Aqui a gente até gravei na análise do intervalo, né, que a gente considerou, né, uma possibilidade ali do Lucas Ferreira ser titular, mas não, somente o Hugo Leonardo e a joia, o monstro, Ryan Francisco, foram titulares dentre esses meninos que do Sub-20 que estão jogando a Copinha, né? E que acabaram integrando o time de São Paulo hoje, o time titular do São Paulo hoje, nesse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então vamos lá, vamos falar do jogo, né?
depois desse longo preâmbulo, né, gente? Tá muito calor, cara, né? Antes, você já sabe, né? Deixa seu like aqui no canal, se inscreve, tá? Compartilhe o vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Você sabe que esse tipo de colaboração, que é gratuito, só depende do seu dedinho ali no mouse, né? Ou na plataforma que você, né? no device, né? Que você estiver, dispositivo que você estiver usando, né? Celular, tal, controle remoto. Você se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. Isso faz com que o Avante Meu Tricolor seja mais propagado e recomendado nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, não é verdade? Você já ajuda. E aí eu vou pedir para você pensar com carinho na possibilidade de se tornar membro do canal, né? Você ajuda financeiramente a gente aqui, né? E para a gente continuar fazendo esse trabalho, para a gente continuar investindo em infraestrutura, em equipamento, né? Para que a gente possa sempre melhorar, se aperfeiçoar, né? Tecnicamente falando, né? Em matéria de ferramenta aqui, né? De trabalho, né? E pagar nossas contas também, óbvio. Isso aqui é um trabalho honesto, né? Então não é vergonha você dar o seu apoio para a imprensa alternativa, para a imprensa independente, você que está aí do outro lado, seja se tornando membro do canal, seja assinando o nosso Apoia-se, que o link está na descrição, ou no Pix aqui na tela também, você faz a sua doação, você também pode contribuir aqui com o botãozinho Amei, que está nos 3 pontinhos, são todas ferramentas para que você contribui financeiramente, né, com a gente, nós que estamos aí no jornalismo independente, né, e jornalismo independente é um negócio que dá trabalho, dá muito trabalho, gente, nem sempre é bem reconhecido, né, a gente é muito exposto, muito alvo de críticas, então toda ajuda nesse sentido é importante, né, para que você fortaleça aqui e faça com que a gente continue se dedicando integralmente a esse projeto, não é verdade? Não sei como é que vai estar o som aqui, né, gente, do microfone, eu fico também toda hora, né? Eu não tenho a técnica, né? Eu não sou o Rodrigo Faro, né? Desculpem. Vamos lá, pessoal, São Paulo 0, Ferroviária 0. Depois daquele longo preâmbulo que eu fiz, é todo para dar um contexto de como o São Paulo de fato chegou nessa partida. E o São Paulo chegou nessa partida num caos absoluto. O caos absoluto realmente é de planejamento. Né? Muito se falou a respeito dessa pré-temporada nos Estados Unidos, a gente aqui tem um vídeo no canal logo que foi confirmado, que o São Paulo confirmou a ida, mesmo com a bagunça do calendário que já se desenhava, né? É ano do Super Mundial, vocês sabem, o início do Paulistão foi antecipado e o Brasileirão vai parar um mês por conta lá, para privilegiar os brasileiros que vão lá passar vergonha no Super Mundial, não é mesmo? Que eu não vou falar o nome deles aqui, mas você já sabe de quem eu tô falando. Mas o fato é, rapaziada, que o São Paulo fez uma opção, o São Paulo decidiu, o São Paulo fez a opção por manter a pré-temporada nos Estados Unidos, e com isso, o máximo de apoio que ele conseguiu da Federação Paulista foi adiar o seu jogo de estreia, né, que seria na quarta-feira da semana passada, e foi para o dia 10 de fevereiro, para ocupar uma das vagas ali que seriam ocupadas pela pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores que vai ser disputada pelo rival Corinthians. Então, a televisão também tinha interesse nisso, né? Já que, de certa maneira, como não é a TV que transmite a Libertadores, não é a TV que transmite o Paulistão, ela tem ali o São Paulo para tentar, vamos dizer assim, não perder feio em audiência, né? Ou quem sabe até ganhar, né? Com a TV que vai transmitir o Corinthians na pré-Libertadores, né? Então existia sim um cenário, um contexto favorável, né, para o adiamento das partidas, para que o São Paulo conseguisse adiar essas partidas. Só que a federação, até, eu digo partidas porque até mesmo essa partida contra o Botafogo também seria adiada, né? Era o desejo da diretoria do São Paulo. E a federação simplesmente não quis. Com isso, São Paulo manteve a pré-temporada nos Estados Unidos e decidiu-se por utilizar, né, um time que reserva, que na verdade a gente viu depois que não foi reserva, porque o Rafael não é reserva, o Arboleda não é reserva, né? Então um time misto, né, ali parte dos jogadores que estavam nos States voltariam para jogar esse jogo junto com jogadores das categorias de base, tá? Isso, tô falando de uma decisão do ano passado. E cara, chegou esse ano e, bem, o time sub-20 de São Paulo, o time de São Paulo que joga a Copinha, se mostrou-se muito bom, né? A gente tem aqui, ó, a análise que o São Paulo tem cheiro de campeão, tem pinta de campeão, é o time que tem o melhor ataque da competição, tem o artilheiro da competição, tem mais pontos somados ao longo da competição, quer dizer, o São Paulo é o favorito a ganhar a Copa São Paulo de Juniores.
E criou-se esse problema, né? Porque, pô, você já tinha feito um planejamento, entre aspas, no ano passado para fazer com que esses jogadores, né, tivessem oportunidades nesse jogo inaugural do Paulista. Eu acho que não vai passar disso, tá? A gente já vai falar um pouco sobre isso, né? Mas o fato é esse. Só que você não esperava que o time fosse bem na Copinha, né? Fosse chegar bem na Copinha, fosse estar bem na Copinha. Enfim, o São Paulo até tentou nos últimos dias, né? Lembrando que o jogo da semifinal da Copinha é nessa terça-feira contra o Criciúma em Araraquara. E até um detalhe lá, um abraço pro Eduardo Afonso, meu amigo, meu camarada, meu parceiro de arquibancada. O Eduardo Afonso disse que a delegação de São Paulo está em 2 ônibus lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né? Lá no campo do Botafogo, porque parte vai voltar para São Paulo, folga amanhã, trabalha quinta-feira com o restante do time que vai chegar dos Estados Unidos, e a outra parte foi lá para Araraquara, né, velho? Se concentrar pro jogo da Copinha, que é em instantes, né? Daqui a pouco, é menos de 24 horas, né? Então, basicamente, São Paulo pleiteou com a federação que mudasse esse seu jogo para quarta-feira, né? Para quarta-feira de tarde, dia 22, né? Mantendo o jogo do Corinthians em Santo André, lembrando que o Corinthians e Grêmio jogam em Santo André, né? Esse jogo seria de noite, aí o jogo do São Paulo seria de tarde em Araraquara, mas aquelas velhas lógicas da polícia militar que eu não entendo. Você que é policial militar aí, tem espaço livre aí nos comentários para comentar, porque eu não sei como que um time joga em Santo André, o outro joga em Araraquara e há risco de briga. Eu não entendo, mas por pressão da polícia militar não decidiu-se. Mas parece que tem jogos aí no meio de semana, né, que influenciaram essa decisão, né? Apesar que, se eu não me engano, é o Palmeiras que joga em casa, né, pelo Paulistão. O São Paulo joga em casa, mas joga na quinta-feira com o Guarani, né? E, enfim, o Santo André é muito mais... O Corinthians joga na quarta-feira também contra o Grêmio, e é muito mais fácil uma torcida que está em Santo André ir contra a Cuma, que está na Barra Funda, né? Enfim. Né? Mas o fato é que a federação tomou essa decisão, manteve o jogo do São Paulo na terça, e o São Paulo, meus camaradas, enfim, não mudou o planejamento original, manteve, né? Falou, olha, uma copinha, né? Copinha tem todo ano, né? Esses meninos estreando no time principal não é toda hora, e assim... Só que a preparação como um todo para esse jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, ela foi confusa, né? Porque esperava-se que os meninos que já tinham ganhado do Cruzeiro no sábado, né? Nas quartas de final, esperava-se que eles voltassem para São Paulo para fazer um trabalho no domingo no CT da Barra Funda. Não foi o que aconteceu, eles não viajaram, eles já foram direto de Jaú, onde o São Paulo jogava a Copinha, para Ribeirão Preto. Então, assim, complicou, né? Complicou bastante. O São Paulo treinou no domingo com os 9 que voltaram da gringa, mais alguns pirralhos ali do Sub-16, Sub-17, né? Catados correndo, enfim. A maioria desses jogadores era do Sub-16, né? Nunca jogou no Sub-17, vão jogar no Sub-17 esse ano. E já foram alçados aí para treinar, para completar treino lá, e não estão inscritos para jogar o Paulista. Então, não tinha muita coisa pra gente se animar para essa partida, né? A verdade é essa. Já se soava que era um catado, já se soava desgaste físico dos meninos. Eu vou pôr para cá porque eu tenho a impressão que o vento do ventilador tá pegando no microfone, né? Já se tinha essa impressão que os meninos estariam um pouco desgastados fisicamente, e ainda quando você não treina junto, quer dizer, tem problema de desentrosamento, né? Então já não era mais o cenário não era dos mais animadores já, de antemão, né? Acho que isso é consenso aqui entre todo mundo aqui que tá vendo, né? Só que para piorar a situação, né? Pra nada é tão ruim que não possa piorar, né? Começa o jogo e o São Paulo começa melhor até que o Botafogo, né? O Raio Francisco mete uma bola na trave, né? Com 1 minuto de jogo, né? E aí, aos 28, o William Gomes faz uma ótima jogada individual e finaliza, não mal, mas finaliza sem tanta precisão por cima, mas foi uma ótima jogada. Então, pegou um Botafogo completamente recuado, né?
Acho que o Botafogo se assustou assim, com a possibilidade de enfrentar os meninos do São Paulo, né? O William Gomes, o Henrique do Carmo e tal. Só que, cara, ali já estavam alguns sinais das fragilidades do São Paulo no dia, propriamente dita, né? O Henrique do Carmo é um jogador de pouca explosão, né? Assim, é um jogador muito mais cerebral, de pegar a bola, de olhar, de trabalhar melhor ela, né? Eu não sei se ele tem um histórico de meia, me falta essa sabedoria, né? Mas é diferente do William Gomes, eles dois têm características diferentes. Então, até por conta disso, o Henrique do Carmo foi uma presa muito mais fácil da defesa do Botafogo. Né? Eu na análise do intervalo, eu falo que o Botafogo é um timinho, é um péssimo time, não é um elenco vistoso, não é um elenco que criava, mas depois me corrigiram, vieram nas minhas redes sociais me xingar, um torcedor do Botafogo, sim, eles existem, falando que não, é que o técnico, porra, retrancou o time, porque as melhores opções estavam no banco de reservas. Você falou besteira, faltou pesquisa, e faltou pesquisa, de fato, né? A gente aqui cobre o São Paulo, me olha muito pouco para o adversário, eu admito isso, sempre admiti isso, nunca neguei isso aqui para quem me assiste, para esse público do Avante Meu Tricolor, né? Que a gente aqui privilegia o São Paulo, a gente não assiste muito jogo alheio, não vai atrás de informações muito de adversário, né? Pode ser uma falha nossa, não sei, mas o fato é que de fato, né? O fato é de fato, vou cunhar essa frase, gostei. Depois desse lance aos 28, o jogo virou uma pasmaceira, né? O Botafogo até adiantou um pouco suas linhas, né? Porque viu que o Henrique do Carmo estava bem marcado no mano a mano, não precisava de uma marcação dupla. E aí o Botafogo até se anima mais, mas era um São Paulo desentrosado, que no sistema defensivo estava muito sólido. O Rafael foi eleito melhor em campo, e você vai ver que ele foi eleito melhor em campo com maestria. O Sabino fez uma boa partida. O Ferrares na lateral direita é uma solução encontrada, né, pelo Zubeldia, talvez, não sei, se antes ele já tinha jogado assim. E o Moreno na esquerda tá dando conta do recado, né? Foi assim lá na FC Series, foi assim hoje. O Santiago Longo, fez uma ótima partida, hein? O Santiago Longo fez uma boa partida, é um jogador que, cara, me chamou a atenção. Você não pode esperar dele vocação ofensiva, é um cara que fica ali preso na frente da área realmente, dá o primeiro combate, volta para fechar a linha de 3 zagueiros e foi bem, jogou bem, né? Talvez o torcedor do São Paulo fique até um pouco confuso, né? De fazer, por que ele não jogou assim antes, né? E aí você tem o Hugo, né? Um dos meninos da Copinha que foi titular, que pelo Santiago Longo ficar um pouco preso, era ele que tinha que sair jogando mais pro jogo, era ele que tinha que distribuir mais o jogo. E aí ele teve que ocupar o espaço, talvez, do peso morto da partida, né? A decepção, desculpa o termo, né? Mas não jogou absolutamente nada, né? O que é o seu Rodriguinho, né? O seu Rodriguinho, caso perdido, né? Acho que a partida de hoje dá indícios muito claros de que um jogador que está indo para o seu 4º ano no profissional, né? Ele sobe em 2022, faz 2023, 2024, está indo para 2025. Então, ou seja, ele teoricamente tem uma bagagem muito maior do que a do William Gomes, do Henrique do Carmo e do próprio Ryan Francisco, né? Ele deveria mostrar mais, ele deveria se apresentar mais pro jogo, né? É um jogador que, cara, errou quase tudo que tentou. E aí afetou o desempenho do Ryan Francisco, né? Porque a bola não chegava, né? O Botafogo concentrou sua marcação nos 2 pontas. E isso dificultou, né? Quem tinha que armar, encontrar espaço, quebrar a linha era o Rodriguinho, e ele ficou devendo. Então, assim, é um nome para se pensar. Para se pensar se realmente é útil pro plantel ou não, né, rapaziada? Não sei o que vocês acham, deixa nos comentários aí. Mas o fato é que no segundo tempo, de fato, como o torcedor do Botinha que me ofendeu, me xingou, corretamente apontou, é que, cara, de fato, o Botafogo mexe do time, coloca aquele Douglas Baggio, né? Talvez, assim, sentiu que dava pra ganhar, e de fato quase deu pra ganhar, né? O Botafogo cresce bastante na partida, né? Ao 16, um chute dos caras deles, o Rafael faz uma defesa milagrosa, mas ao lance capital mesmo vem aos 28, né? Quando esse mesmo cara vai lá, uma bola enfiada, ele adianta a bola, tromba com o Rafael lá, cai, e o juiz marca o pênalti.
né? E depois o VAR desmarca o pênalti, né? Então, assim, é aquela zona da arbitragem, mas o fato é que ali já mostrou que, assim, o segundo tempo seria de muito perigo pro São Paulo. E aí, só que o sistema defensivo estava extremamente sólido. Até que o Santiago Longo, coitado, quase nunca joga, e quando joga é substituído, ele, cara, ele ficou até o final, porque de fato ele casou ali com o Arboleda e com o Sabino, né? Ele conseguiu fazer isso, ele conseguia dar o bote nos lados do campo e voltar. Não sei se. Não estou aqui pedindo o Santiago Longo titular do São Paulo, mas o fato é que o cara fez uma boa partida, de fato, como o Arboleda, como todo o sistema defensivo fez. Problema de desentrosamento, né? E aí o São Paulo até coloca mais meninos em campo, o Lucas Ferreira entra em campo, né? Entram mais jogadores, né, do time da Copinha em campo. E eles até criam mais, trabalham melhor que o Ferreirinho. Trabalham melhor que o Rodriguinho, perdão, né? Saiu um Ferreirinho aqui, desculpa, Ferreira. Tamo junto, parça. Só que aí, né, cara, já era um Botafogo mais acostumado, era um Botafogo mais ambientado ali naquele ambiente, né? Ambientado naquele ambiente. Hoje tá difícil, é o calor, gente, dá um desconto, é o calor. Ambientado a dinâmica do jogo, né? E aos 47, o Jonathan Cafu, sim, ele mesmo. Ex-São Paulo, né? Lembra dele? Acho que não, né? A gente não lembra nada desse cara. Vamos ser sinceros, né? O Jonathan Cafu, cara, perde a bola do jogo, aí sim, né? No relato, um segredo aqui, né? Vocês sabem que o relato de jogo a gente vai escrevendo com o jogo rolando, né? Aos 48 não dá pra gente mudar o que a gente escreveu. Eu tinha colocado que a bola do jogo era a bola que o Rafael salvou, mas a bola do jogo é o Jonathan Cafu, que num cruzamento da área que um cara do Botafogo dá um totozinho lá, o Rafael passa, o gol tá vazio e ele consegue chutar pra fora. Então o São Paulo que ganha um ponto, né? Em vez de. São Paulo não perdeu 2 pontos, São Paulo ganhou um ponto, porque foi um jogo de sobrevivência, né? Esse é o termo, tá? É aquele jogo de sobrevivência, aquele jogo que você tem que segurar como dá, vai aos trancos e barrancos. E o São Paulo, pelo primeiro tempo, fica um gosto de que poderia ter feito gols, tá ok. Só que pelo segundo tempo, em que o Botafogo consegue se acertar, o técnico do Botafogo lê melhor o jogo do que o Max Cubeiras, né, o auxiliar do Zubeldia que comandou o time, e conserta os problemas, e o Botafogo se torna perigoso, aí o termo ao ser usado é esse mesmo. O São Paulo se segurou da forma que deu, saiu com ponto e tá bom, tá no lucro, tá bem, né? Se tem alguém que pode ser culpado por isso, por mais que eu tenha criticado aqui o Rodriguinho, e acho sim que o Rodriguinho fez uma partida pavorosa, mas se tem alguém que tem que ser culpado por esse resultado, essa pessoa chama-se diretoria do São Paulo, né? Porque, né, pelo planejamento, né? Então, assim, mas acredito que não sejam 2 pontos que farão falta na campanha do São Paulo aí ao longo do Campeonato Paulista. Espero queimar minha língua e virar corte de react aí num futuro próximo. Tá bom, meus amigos? Quinta-feira, Guarani, como eu já falei, esse foi o cenário, né? E aí, provavelmente, força máxima, jogo no Morumbi, primeira estreia em casa no ano, vai com todo mundo, vamos ver o que dá. Domingo, vocês sabem, tem eles, o inominável de Itaquera, vamos ver o que acontece. O São Paulo no Paulistão começou mesmo pra valer agora o ano, agora é jogo toda hora, jogo todo dia. Antes, pra finalizar, só um detalhe aqui, né? Que confusão transmissão, hein? Porque tá tão difícil assistir futebol ultimamente no Brasil, hein? É muito difícil assistir futebol no Brasil. Você cobrar por um jogo entre São Paulo Reserva e Botafogo é de uma safadeza, é de uma cretinice. Um jogo que deveria estar no YouTube, um jogo que deveria estar passando. Eu duvido muito que alguém tenha assinado qualquer pacote de pay-per-view que seja para assistir essa draga. Duvido muito. Duvido muito. É um convite aos streamings romenos, se é que vocês me entendem aí do outro lado. É um convite. E quem vai tá altamente correto. Tá altamente correto. Pela cretinice, pela canalice dos caras em divulgarem mal onde que vai passar jogo, quem vai passar jogo, né? Então, assim, horrível, né? Transmissão horrível, todas as transmissões horríveis, imagens muito ruins, sabe? Não vou aqui avaliar trabalho de coleguinha, mas vocês sabem do que eu tô falando também. Um saco, um porre, gente desatualizada que não tá entendendo nada, não acompanha o São Paulo, falando um monte de groselha, um monte de abobrinha. Então, não dá, cara. Não dá. Eu tô
cada vez mais convencido de que o Avante Meu Tricolor talvez tenha que entrar no ramo de transmissão esportiva, porque realmente você que tá aí do outro lado, difícil, né, cara? É difícil, eu sei. Tamo junto nesse sentido, em todas as críticas possíveis, né? Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, curte, faz o Pix, ajuda a gente, você empresário, anuncia aqui, ó, vou pôr sua marca aqui, ó, né? Ajuda a gente aí, ajuda o Avante Meu Tricolor. Beijo do gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações, tchau.